Este é um presente do próprio Deus. Embora ninguém possa amar essa garota, ela pode ajudar os outros aceitando uma proposta de casamento e se tornando uma noiva desejável, mesmo que seu noivo a odeie ao ponto de querer matá-la. O Império de Virgil possui terras ricas com vista para o mar. Este império tem um grande duque chamado Cloa, conhecido como Cão de Guarda do Império. Ele lidera uma família de grandes cavaleiros e magos que inspiram medo nos corações dos homens. No entanto, quando o chefe da família completa 30 anos, ele enlouquece, e morte e destruição o aguardam. Contudo, existe uma maneira de quebrar essa maldição em casar-se com uma garota escolhida por Deus. Por isso, a igreja considerou cuidadosamente a decisão. Runia, a filha mais nova do Conde Prani, é uma garota muito quieta, mas não pode levar uma vida normal porque uma pessoa está constantemente a incomodando. Enaik, o filho mais velho do Conde Prani, seu irmão mais velho. No entanto, é difícil dizer que ele ama a irmã. Por exemplo, hoje ele decidiu ensinar Runia a seduzir um homem. Runia tentou não reagir aos abusos dele. Eles têm mães diferentes, o que provavelmente explica por que o irmão está sempre a perturbando. Runia tentou várias maneiras de fazê-lo ignorá-la, mas nada funcionava. Para Nike, ela era um brinquedo, e ele não tinha medo de que rumores se espalhassem, porque ninguém se importava com Runia, nem mesmo as pessoas da propriedade. Não havia espaço para ela naquela casa, mas ela também não tinha para onde ir. De repente, uma criada entrou e disse que uma carta importante havia chegado para Runia, e o conde estava a chamando em seu escritório. Rapidamente, ela foi até ele e viu um rosto alegre. Acontece que havia chegado um decreto imperial informando que Runia havia sido escolhida como parceira de casamento de Us, da família Clonoa. Claro, ela não tinha o direito de recusar. Apesar de todos acharem que ela era tola, Runia compreendia perfeitamente o que isso significava. O conde estava feliz, pela primeira vez, por tê-la mantido viva, mesmo sendo sua filha. Runia sempre foi considerada uma criança indesejada. Sua falecida mãe havia se casado por conveniência, mas seu pai tinha uma amante e um filho mais velho que ela. Após algum tempo, a amante tornou-se a segunda esposa do conde, e, ao contrário de Nike, o futuro herdeiro da família, Runia era apenas um fardo, sem propósito na vida. Contudo, com esse casamento, ela poderia deixar a propriedade. Era uma oportunidade para ela, mas seu irmão se opôs. Ele não queria entregar sua irmã ao temível Hades. No entanto, ninguém pediu sua opinião, nem iria considerar. Escolher uma noiva era uma decisão divina, feita pelo sacerdote. Os pais estavam felizes que a garota finalmente teria utilidade e não causaria mais problemas. Além disso, esse casamento tornaria o imperador grato à família. O duque era apelidado de Hades por controlar uma força poderosa, mas, ao tornar-se um parente dele, essa força jamais seria usada contra você. Runia rapidamente fez suas malas. Já era noite quando viajou para a propriedade da família Clonoa. Essa família era especial. Não houve reunião presencial nem planejamento de noivado. Decisões importantes como essa eram tomadas em um único dia. Ao chegar à mansão, os únicos que a receberam foram os criados. Runia sentiu que estava se casando com o senhor dos demônios do submundo. Mas estava tudo bem, pois era melhor do que permanecer na propriedade familiar sem um futuro. O duque saiu para encontrá-la. Ele se apresentou, em seu nome era Us Clonoa, e ele se desculpou por tê-la convidado tão repentinamente. Runia viu aquele homem pela primeira vez. Agora ele era seu marido, o mesmo homem temido e apelidado de Hades. Ela também se apresentou, fazendo um juramento e sacrificando sua vida para servir a família Clonoa. Runia estava preparada para que o duque se parecesse com um demônio, mas ficou muito surpresa, em ele era extremamente bonito. O duque segurou sua mão e agiu como um cavalheiro. Runia não conseguia mais lembrar a última vez que alguém havia segurado sua mão. Todos diziam que Runia não servia para nada, mas agora ela havia se tornado a esposa do Sr. Id. Por isso, decidiu tentar ser útil à propriedade. Junto com o duque, ela caminhou até o escritório dele. Ele lhe mostrou um anel que, segundo ele, não era necessário usar. Contudo, se ela usasse em público, evitaria comentários desnecessários. Runia não entendeu de imediato o que o duque queria dizer, até que ele explicou de forma direta e ele não passaria a noite de núpcias com ela. Isso significava que teriam um casamento em branco. Um casamento em branco ocorre quando os cônjuges optam deliberadamente por renunciar às relações sexuais por motivos espirituais. Contudo, Runia não compreendia por que ele havia tomado tal decisão. A família Clonoa se destacava na magia e na esgrima, sendo considerada detentora de grande parte do poder militar do Império.
No entanto, em troca desse grande poder, a família foi amaldiçoada por um grande mago. Quando o chefe da família completava 30 anos, enlouquecia e morria. A única forma de salvar-se era passar a noite com uma noiva escolhida por Deus e conceber um filho. O duque afirmou que, se ela não estivesse satisfeita, poderia voltar para a propriedade de sua família. Contudo, Ronia não tinha para onde ir, então decidiu ficar. Mesmo assim, o duque advertiu que não iria amá-la, e que ela não deveria esperar por isso. Ronia não parava de pensar que, vivendo dessa forma, o duque morreria, e ela era a única que poderia salvá-lo. Porém, mesmo assim, não conseguia ajudá-lo. Sentia que não tinha direito de existir. Todos falavam de sua inutilidade, mas, naquele momento, ela era a única capaz de quebrar a maldição. O problema era que o duque não aceitava isso. Apesar disso, o Sr. Id sempre era gentil com Ronia. Eles não conversavam muito, mas ele sempre percebia os pequenos detalhes. Embora não fossem um casal de verdade, Ronia não conseguia acreditar que ele morreria aos 30 anos. Ela queria muito ajudá-lo. O padre esperava pacientemente que o Sr. Id mudasse de ideia antes de morrer, mas ele era teimoso e não alterava sua opinião. O fim da família Konoha significava a destruição do império. Era fundamental que ele tivesse um filho, e por isso colocaram toda a responsabilidade em Ronia. Ela decidiu tomar uma atitude. Certa noite, ela preparou um chá com um afrodisíaco e foi até a casa do marido. Sentia-se muito ansiosa, mas sabia que precisava fazer isso. Estava acostumada a não ser amada, mas ainda assim queria ser útil para alguém. O efeito da poção foi rápido, e Ronia ajudou seu marido, afinal, se pudesse salvar sua vida, viveria com aquelas belas lembranças. No entanto, após passar aquela noite com ele, ficou muito assustada. Ela havia quebrado o pacto do casamento em branco, mesmo sendo instruída pelo padre. Se o duque descobrisse quem o havia curado, ele mataria Ronia. Sem alternativa, ela fugiu, mas não se arrependia, pois deu à luz 2 lindos filhos, que se tornaram o significado de sua vida. Desde então, 7 anos se passaram, e Ronia vivia feliz e satisfeita. Criava seus 2 gêmeos em um bom ambiente e trabalhava na propriedade de um duque. Um dia, a governanta-chefe chamou Ronia, pois havia chegado um visitante. Isso acontecia com frequência, geralmente um alfaiate que vinha ajustar as roupas do patrão. Contudo, o visitante daquele dia não parecia um alfaiate. Ronia, mesmo sem vê-lo há 7 anos, o reconheceu imediatamente. Era o duque. Us finalmente encontrou Ronia naquele encontro inesperado. Chamou-a pelo nome, e as crianças, intrigadas, começaram imediatamente a perguntar à mãe quem era aquele homem. Ronia sabia que não podia deixar o duque descobrir que aquelas crianças eram dele, nem podia permitir que as crianças soubessem que aquele homem era seu pai. Rapidamente, disse que era o duque de um país vizinho, um velho conhecido dela, e pediu que os filhos voltassem para a mansão. Tentou afastá-los para que não descobrissem nada, mas não foi fácil, ela tinha bons motivos para isso. No dia em que fugiu de Us, Ronia viu algo que a perturbou profundamente. Seu anel, que havia esquecido de deixar na mansão, caiu de sua bolsa. O anel carregava o brasão da família Clona, e, assim que ela olhou para ele, sua consciência turvou. Ronia não percebeu o estado em que estava e então teve uma visão em 2 jovens lutavam ferozmente. Não podiam se perdoar e brigavam pelo brasão da família Clona. A princípio, Ronia não sabia se aquilo era apenas um sonho ou uma visão do futuro, mas tudo se tornou mais claro quando teve seus 2 filhos gêmeos. Não parecia estranho, considerando o sangue da família Konoha e seus incríveis poderes mágicos. Ronia compreendeu que, se os meninos se conectassem com a família Clona, acabariam odiando um ao outro, e isso levaria inevitavelmente a um confronto. Por isso, manteve em segredo tanto o nascimento dos gêmeos quanto a identidade do pai deles. Ainda assim, ao ver o duque saudável e vivo, Ronia sentiu alívio. Se não tivessem passado aquela noite juntos, ele já estaria louco e teria destruído o império ao completar 30 anos. Mas o duque não parecia nada contente com o que havia acontecido. Após 7 anos sem se verem, o primeiro assunto da conversa foi justamente aquela noite. Ele disse que Ronia havia feito algo desnecessário, algo que ele não havia pedido. Além disso, não entendia por que ela fugiu, e sua raiva era evidente. Ronia ficou apavorada. Achava que o duque ficaria feliz por poder viver, mas a realidade era o oposto. Parecia que ele havia encontrado apenas para puni-la por sua desobediência. Para ele, Ronia era uma noiva egoísta, uma desonra para o duque, e talvez ele até a matasse.
O medo tomou conta dela, e ela pensou em fugir, mas o Duque a encurralou contra uma árvore, exigindo novamente que explicasse por que havia fugido naquela noite. Não havia mais como escapar ou evitar a pergunta. Com a voz trêmula, Runia respondeu que fugiu porque sabia que ele não queria passar aquela noite com ela. Essa resposta surpreendeu-os. Durante os 7 anos que se passaram, ele pensou muito sobre o motivo da fuga dela. A história era bem conhecida nos círculos sociais, e Us era amigo de infância da princesa e os dois tinham uma boa relação. No entanto, o oráculo da igreja havia escolhido outra mulher como sua esposa, e esse casamento tinha o propósito de quebrar a maldição. Roni acreditava que o coração do Duque pertencia à princesa, e isso a deixava perfeitamente satisfeita. Afinal, o mais importante era que ela finalmente tinha feito algo de que se orgulhava em sua vida, e ela havia sido útil e libertado o Duque da maldição. Runia pediu ao Duque que esquecesse o que havia acontecido. Além disso, disse que ele poderia casar com a princesa, já que estava livre. De repente, os meninos vieram correndo para salvar a mãe. Claro, trouxeram um cavalheiro da mansão para ajudar, mas os dois eram muito corajosos e estavam decididos a enfrentar quem quer que estivesse intimidando a mãe. Armados com paus, estavam prontos para lutar. O Duque observava a cena com indiferença. Usando magia, ergueu um dos meninos no ar para evitar que ele o atacasse. Nesse momento, o senhor daquela propriedade chegou. Ele não parecia surpreso com a cena e sabia das habilidades excepcionais do Duque Konoha, tanto na esgrima quanto na magia. Os meninos, agora com o cavaleiro ao lado, começaram a pedir sua ajuda, ansiosos para proteger a mãe. O homem teve pena das crianças e as abraçou para acalmá-las. Enquanto isso, Runia tentou dissipar a tensão, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido e que ela era apenas a babá das crianças. Contudo, o Duque declarou ao outro nobre presente que Runia era sua esposa e que tinha vindo para levá-la de volta para casa. Essa revelação pegou Runia completamente de surpresa, ela não esperava por isso e, mais ainda, não entendia o motivo. Além disso, Runia não queria que seus filhos fossem reconhecidos como filhos de Us. Quando o Duque perguntou diretamente se as crianças eram dela, Runia insistiu que era apenas a babá. No entanto, Us, sério, ordenou que ela nunca mais mentisse para ele e perguntou novamente: "E essas crianças são suas?" Com relutância, Runia admitiu que sim. O Duque, então, começou a fazer várias perguntas. Quando elas nasceram? Quem era o pai delas? Runia não teve tempo para responder, pois o proprietário da mansão, Adonis Cornélio, interveio, pedindo ao Duque que soltasse as crianças e os convidando a continuar a conversa dentro da mansão, em um ambiente mais calmo. Adonis Cornélio era o Duque do país vizinho para onde Runia havia fugido. Ele, é claro, conhecia o Duque Konoha, cuja reputação era amplamente conhecida no continente. Cornélio explicou que, quando Runia chegou ao seu país, ela havia se refugiado em um convento. Na época, ela não queria revelar nada sobre a origem de seus filhos, e Cornélio, respeitando sua privacidade, não insistiu. Tudo o que ele desejava era que Runia e seus filhos vivessem em paz. Para ele, a identidade do pai das crianças não importava. Por outro lado, Us deixou claro que, para ele, o que realmente importava era que Runia era sua esposa, e ele estava determinado a levá-la de volta para casa. Runia resistiu. Alegou que havia fugido sem permissão, mas acreditava que o Duque já havia se divorciado dela há muito tempo. Afinal, seu casamento durou menos de um ano, e eles mal podiam ser chamados de casal agora. No entanto, Us não compartilhava desse pensamento. Ele sempre se lembrava daquela noite e questionava como poderiam não ser considerados marido e mulher. Além disso, Runia descobriu naquele momento que a princesa, amiga de infância de Us, estava prometida a um príncipe de outro país, e portanto, não herdaria o trono do Império de Virgil. O resto da família real era composto de primos mais jovens, o que significava que a família Konoha, incluindo Us, desempenharia um papel central na política nacional por algum tempo. Runia começou a suspeitar que o Duque queria usá-la novamente, mas ela estava determinada a não permitir que isso acontecesse. Principalmente, ela não queria envolver seus filhos na complexa política do Império. Por isso, pediu ao Duque que a deixasse em paz e se casasse com outra pessoa. No entanto, Us recusou a ideia de divórcio. Ele já havia decidido e levaria sua esposa de volta para casa, independentemente das circunstâncias. Ele disse que ela também poderia contar à família que havia dado à luz gêmeos. Agora, havia guerras intermináveis ocorrendo em sua terra ancestral por causa de dinheiro. Após o divórcio, Runia não teria escolha, pois a questão da herança se tornaria um problema. Então, seu irmão consideraria os filhos dela como inimigos.
O Duque estava falando sobre isso agora, tentando proteger Ronia, embora ela interpretasse como uma ameaça. Os Clonas são a família mais importante do Império, e manchar o nome deles é como manchar o próprio Império. Ronia não tinha o direito de resistir. As crianças que ela viu em sua visão eram adolescentes, então ainda havia tempo para mudar as coisas. Decidiu voltar ao castelo e discutir um divórcio pacífico. O Duque Cornélio se despediu de Ronia e seus filhos. Haviam vivido juntos por tanto tempo que era triste dizer adeus. No entanto, ele disse que ela sempre poderia voltar e que aquela propriedade já era sua casa. Poderiam voltar a qualquer momento. As crianças ficaram muito chateadas por terem que partir tão repentinamente. Após essa despedida, Cornélio se aproximou do Duque e perguntou por que ele aparecerá agora, se havia ordenado a proteção de Ronia 3 anos atrás. Por que queria ela de volta agora? O Duque não respondeu a essa pergunta, mas era óbvio que estava escondendo algo. A jornada para o outro país levaria a noite toda. Felizmente, o Duque viajava em uma carruagem separada. Hélios estava irritado, ele não queria viver em uma casa com uma pessoa horrível. Já Uranus viu o lado positivo, acreditando que poderiam voltar ao Senhor algum dia. Além disso, havia um mar no estado vizinho, como descrito no livro, e seria interessante vê-lo. Ronia percebeu um livro em comum e perguntou a Uranus onde ele o tinha conseguido. O menino respondeu que era um presente do Senhor e que o livro narrava uma lenda associada aos gêmeos. O texto estava escrito em uma língua antiga, então as crianças não conseguiam lê-lo, mas o Senhor havia lido para eles. Ronia conhecia a língua antiga e pegou o livro para ler a história também. O livro se chamava O Dragão do Céu e a Espada do Sol. Ronia achou que era apenas uma coincidência, mas, ao começar a leitura, ficou perplexa. A história falava de um mundo de céu e terra, onde dragões viviam no céu e humanos na terra. Um dia, um homem fascinado por dragões tornou-se monarca e governou a terra com a ajuda dessas criaturas. Quando sua esposa deu à luz gêmeos, ela morreu, compartilhando o poder dos dragões. Logo, os gêmeos começaram a se desentender, percebendo que eram os futuros governantes da terra. Ronia ficou chocada, pois as semelhanças eram muitas. Era como se a história estivesse diretamente relacionada a seus filhos, porque a família Konoha possuía habilidades sobrenaturais, militares e mágicas. No livro, o mesmo se repetia, assim como no sonho profético. Ronia viu em sua visão os gêmeos se enfrentando, mas a história também dizia que a esposa havia dado à luz gêmeos e morrido. Isso fez com que Ronia começasse a temer que também estivesse destinada a morrer, embora não soubesse quão breve seria sua morte. Enquanto isso, os gêmeos estavam discutindo a história e se divertindo. Conversavam sobre como os gêmeos da história haviam derrotado o dragão juntos e adoraram o trecho em que um médico de um estado vizinho ajudou uma mãe doente a se recuperar. Ronia ficou perplexa, pois o livro não continha uma cena onde os irmãos derrotavam o dragão juntos e deixava claro que a mãe havia morrido. No entanto, as crianças contavam um desenvolvimento completamente diferente da história. Isso significava que o Senhor ou havia lhes contado em verdades ou lido a história de forma diferente, tornando-a muito mais gentil. Era uma mentira bondosa, mas por quê? Talvez ele tivesse dado o livro para que eles conhecessem a verdade quando crescessem. Uranus disse à mãe que, se ela enfrentasse alguma dificuldade, o Senhor certamente ajudaria e que eles poderiam voltar para ele a qualquer momento. Pouco tempo depois, chegaram à grande mansão do Duque. Era a primeira vez que as crianças viam um lugar tão grande e luxuoso, e, claro, ficaram surpresas. O Duque disse a eles que poderiam usar o lado leste da casa como quisessem. Ronia caminhou pelo corredor que conhecia bem, nada havia mudado ali em 7 anos. O que mais lhe preocupava agora era a possibilidade de que, ao permanecer ligada àquela família, a história onde a mãe morria e os gêmeos se matavam pudesse se tornar realidade. Ela queria sair daquela propriedade o mais rápido possível. Naquela noite, foi ao quarto do Duque para conversar, decidida a partir para o estado vizinho no dia seguinte e dissolver o casamento. Porém, ao entrar no quarto, as memórias daquela noite, 7 anos atrás, voltaram à sua mente. Tarde demais, ela percebeu que não deveria ter entrado naquele quarto trancado. Lembrou-se de tudo sobre aquela noite. Naquele dia também, ela havia olhado para o Duque de forma semelhante. Desta vez, ele não a deixou entrar no quarto e sugeriu que saíssem para tomar um pouco de ar fresco. Ele a levou a um campo cheio de flores lindas. Então, o Duque começou uma conversa importante. Havia coisas que ele não contará nem mesmo a seus servos e não havia garantia de que ninguém na mansão descobriria. Ronia não entendeu do que se tratava, mas ouviu atentamente. O Duque explicou que,
como guerreiro e primeiro-ministro do país, ele tinha o poder de apoiar o príncipe herdeiro em sua jornada para se tornar o próximo imperador. Mas a situação não era simples. Hadas herdaria o trono e se tornaria imperador. Isso significava que Runia não seria apenas a esposa do duque, mas também a imperatriz do país. Runia ficou chocada. Há algum tempo, ela soubera que a princesa iria se casar com um homem de um estado vizinho, mas agora descobria que seu marido seria o herdeiro do trono. Era muita informação de repente. As pessoas provavelmente ainda acreditavam que a família Konoha estava apoiando Hadas, mas o imperador havia declarado que queria que o duque herdasse o trono. Ele disse isso pessoalmente ao duque, explicando que nomear um herdeiro jovem apenas abriria caminho para a intervenção de outras nações. Era de conhecimento comum que a estabilidade do Estado dependia das forças militares e da dinastia Konoha, e que apenas o duque tinha capacidade de controlar os aspectos mais importantes da política nacional. Por isso, o imperador desejava transferir sua posição para Yus, era o desejo do imperador e da nação inteira. Essa era a principal razão pela qual o duque queria sua esposa de volta, mas Runia continuava insistindo em partir. Que ele rompesse seu casamento com ela e formasse uma nova união com outra mulher, mas o duque se importava com o destino dela. O duque se tornaria imperador, e isso poderia estar ligado a um futuro onde os gêmeos lutariam pela herança legítima. Runia precisava evitar esse desdobramento. Ela disse que era muito grata ao duque pela oportunidade de deixar a família de 7 anos atrás e se casar com ele. Na época, ela estava sinceramente disposta a ajudar o homem que estava destinado a morrer aos 30 anos. Ajudá-lo lhe trouxe alegria, mas agora ela tinha filhos para proteger. Por isso, Runia não podia mais ficar naquela casa. Ela afirmou que não poderia ser a esposa do imperador e pediu ao duque que não a tomasse como sua esposa, independentemente de ele se tornar imperador ou não. Edas havia sido nomeado como próximo imperador, e libertar a família Clono da maldição era uma grande conquista. Assim, Runia, que resolveu o problema, deveria permanecer no lugar dela. Mas o duque não entendia por que ela era tão inflexível em rejeitá-lo. Runia explicou que aquele casamento havia sido ordenado pelo oráculo da igreja e que o duque já havia sobrevivido à maldição, então ela havia cumprido sua tarefa e podia partir. Além disso, ela reiterou mais uma vez que aqueles filhos não eram do duque. Runia disse que não tinha as qualidades necessárias para ser a esposa do imperador porque teve um caso com outro homem. O duque perguntou novamente se isso era verdade. Recentemente, ele havia pedido que ela nunca mentisse para ele, mas Runia continuou a mentir. O duque havia desenvolvido uma relação com ela e queria se aproximar mais, mas sentia que não tinha esse direito. Quando ela estava saindo, ele quis dizer algo sobre aquele pedaço de terra com flores, mas se conteve. Ele refletiu profundamente em por que estava fazendo tudo isso em primeiro lugar. Por que queria sua esposa de volta agora? As crianças estavam na mesma sala o tempo todo e, pela janela, viram sua mãe voltando. Juntos, ficaram felizes que o duque não estava com ela. Então, começaram a discutir o que fariam no dia seguinte. Uranus disse que definitivamente deveriam conseguir armas. Hélios duvidou de suas habilidades com espadas e armas, então eles concordaram que Hélios investigaria a mansão e reuniria as informações necessárias enquanto Uranus lutaria contra o duque. Nesse meio tempo, Hélios teria uma chance de escapar com a mãe. Esse era o melhor plano deles para fugir, o mais importante era libertar a mãe do maligno duque. No dia seguinte, Hélios ocupou-se reunindo informações. Ele descobriu que o Duque Konoha era excelente em tudo e representava o poder que mantinha o Império de Virgil nas sombras. Hélios não entendia por que tal homem existia ou por que estava determinado a fazer de sua mãe sua esposa. Ainda assim, a casa do senhor era melhor e mais confortável do que aquele lugar desagradável. Hélios estava ansioso para voltar para casa e continuar vivendo dias despreocupados. Enquanto isso, Uranus encontrou uma espada em algum lugar e começou sua missão. Ele correu com a espada diretamente em direção ao duque, chamando-o de Rei Demônio e dizendo que o derrotaria. Foi um aviso intimidador, e então o menino tentou atacar, mas, claro, o duque desviou facilmente. O duque lembrou-se, do último encontro, que o nome do menino era Uranus. Ele já havia sido derrotado no dia anterior, mas o duque respeitava sua coragem. O menino não se importava com conversas inúteis e não iria ouvir o duque. Ele queria proteger sua mãe, mas era realmente muito fraco. O duque podia facilmente atingir qualquer ponto vulnerável em Uranus. Era para ser uma luta, mas acabou se transformando em uma espécie de aula de esgrima. O duque sacou sua espada também e começou a ensinar Uranus. Ele deu instruções sobre como um guerreiro não deve mostrar suas fraquezas ao inimigo, deve remover todas as barreiras e mirar nos pontos vitais do oponente a curta distância.
Uranus não gostava muito do fato de o Duque estar tentando ensiná-lo, mas as instruções pareciam lógicas. Assim, o garoto decidiu tentar, afinal. Naquele momento, Hélios passava por perto e viu seu irmão passando tempo com o maligno Duque, ouvindo seus conselhos sobre como manejar uma espada. Uranus, de fato, estava melhorando. Mesmo tendo passado apenas alguns minutos com o Duque, ele já conseguia desferir golpes que até um adulto teria dificuldade em desviar. Mas, é claro, o Duque era um homem muito forte e um guerreiro experiente, então aquilo não representava perigo para ele. O mais importante era que Uranus estava aplicando suas habilidades no momento, mostrando um talento natural para a esgrima. Ele pegou uma longa espada para mostrar sua força, mas o Duque decidiu escolher uma espada mais adequada às habilidades do garoto. Uranus ficou um pouco envergonhado. Ele havia planejado matar o Duque com a mesma espada, mas por que ele estava tão calmo? O Duque riu dessa ambição e disse que agora teria que treinar Uranus todos os dias para que ele fosse capaz de matá-lo. Hélios foi até sua mãe, e Ronia imediatamente percebeu que algo estava errado com o humor do filho. Ela pensou que ele não estava se sentindo bem e ofereceu várias vezes convidar Uranus para passear com eles. No entanto, Hélios, frustrado, disse que não sabia onde o irmão estava. Ronia pensou que os meninos tinham brigado, algo que acontecia às vezes, mas o humor de Hélios logo mudou quando eles chegaram ao Jardim de Flores. Era um lugar muito tranquilo e ainda mais bonito durante o dia do que a noite. Hélios imediatamente quis fazer uma coroa com aquelas flores, e sua mãe, é claro, permitiu. Ronia ficou intrigada ao perceber que aquelas flores eram cuidadas com muito carinho por alguém. Isso era muito incomum. Ela não havia notado no dia anterior, mas, há 7 anos, não havia nenhum jardim de flores ali. Agora, todo o campo estava coberto de flores. Ela se perguntou quem as havia plantado. Pouco tempo depois, na mansão, Uranus caminhava pelo corredor ao lado do Duque enquanto Ronia estava com Hélios. Eles acabaram se encontrando. Uranus correu até o irmão e mostrou sua nova espada com entusiasmo, mas Hélios não ficou feliz por ele. Uranus ofereceu uma espada para Hélios, mas este, irritado, disse que não precisava e saiu correndo. Uranus foi atrás dele. Os pais não entenderam bem o que havia acontecido, mas agora estavam sozinhos e podiam conversar. Ronia quis expressar sua gratidão antecipada ao Duque por ter dado a espada ao filho, mas disse que a devolveria assim que deixassem aquela propriedade. O Duque respondeu que não havia necessidade de devolver nada, a espada agora pertencia a Uranus. Além disso, ele mencionou que Uranus era um excelente espadachim. O Duque lembrou mais uma vez a si mesmo que aqueles 2 meninos realmente não eram seus filhos, e Ronia hesitou novamente. Já ao entardecer, a notícia chegou à família Pan. A notícia de que Ronia havia se unido à família Clona surpreendeu seu irmão quando ele a ouviu. No entanto, ele havia recebido essa informação de uma fonte confiável. Nike tinha certeza de que eles se divorciariam em uma data específica baseada no casamento, mas, mesmo após o chefe da família completar 30 anos, Ronia nunca retornou. Ela fingiu estar de férias em um país vizinho e acabou ficando na casa do Duque. Nike decidiu imediatamente que precisava trazer Ronia de volta, afinal, ela era parte da família Pran, além de ser sua irmã. O Duque, por sua vez, não conseguia acreditar quando Ronia dizia que as crianças não eram dele, pois ela já havia mentido demais antes. Se ele não acreditava nela, Ronia não via sentido em continuar aquela conversa. No entanto, ela ficou surpresa ao ver Uranus e Hélios juntos, eles eram muito parecidos. O Duque perguntou a Ronia se ela poderia provar que as crianças não eram dele. Ele ainda mantinha esperança até o último momento, mas Ronia fez uma pergunta em resposta: o Duque poderia provar que era o pai daquelas crianças? Se não, ela estava pedindo o divórcio novamente, pois não pretendia ficar naquela casa por muito tempo. Mesmo assim, ela se lembrou do jardim de flores que viu atrás da casa no dia anterior e perguntou a quem ele pertencia. O Duque sorriu, percebendo que Ronia havia estado lá, e pensou que seu esforço não havia sido em vão. Enquanto isso, Hélios, ressentido com seu irmão, afastou-se para o extremo da propriedade do Duque e sentou-se sozinho, refletindo sobre tudo o que tinha acontecido. Ele não entendia por que seu irmão havia se aproximado do insensível Duque, especialmente depois de prometer ajudar sua mãe. Hélios chegou a chorar, lembrando-se do bom senhor com quem eles haviam vivido. De repente, um homem de aparência suspeita surgiu atrás do garoto, do lado de fora do portão. O homem queria perguntar algo. Ele parecia acreditar que Hélios era filho de alguma empregada, mas estava ali para saber se uma mulher chamada Ronia estava na propriedade. Ele tinha certeza de que ela estava lá e perguntou se ela sairia para passear naquela noite ou se havia um horário definido para ir ao jardim.
Hélios ficou assustado e não entendeu nada, mas o homem então disse que sentia muito por incomodar. Era sabido que o duque havia levado Runia, uma mulher muito pobre. Se as coisas continuassem daquele jeito, só piorariam. Já era fim de tarde quando Urano foi até a casa de sua mãe para verificar onde estava seu irmão. A noite avançava e, embora fosse hora de dormir, Hélios ainda não havia retornado ao seu quarto. Ele tinha um relógio, então certamente sabia que já era hora de descansar, mas continuava desaparecido. Runia logo percebeu que algo estava errado e, preocupada, correu até Ios para pedir ajuda. Enquanto isso, o jovem Hélios corria pela floresta, decidido a agir o mais rápido possível. Sem alternativas, ele planejava pegar uma carruagem e ir até a casa de um cavalheiro pedir auxílio. Ele havia lido em um de seus livros que relógios poderiam ser usados como moeda de troca, e embora o objeto fosse um presente do senhor, Hélios estava disposto a vendê-lo pelo bem de sua mãe. A noite já havia caído, deixando a floresta mergulhada na escuridão. O terreno era desconhecido para Hélios, e ele acabou escorregando. Subitamente, seu pé deslizou, e ele começou a despencar por um penhasco. Apesar de sua pouca idade, ele compreendeu rapidamente o risco de morte iminente. Enquanto caía, sentia o desespero tomar conta. Tentava agarrar-se a algo, mas era uma encosta íngreme e rochosa. Se caísse nas pedras, seria extremamente doloroso. Hélios estava apavorado como nunca antes, e tomado pelo medo, começou a rezar, pedindo ajuda e salvação. Então, algo extraordinário aconteceu, seu corpo começou a desacelerar, e ele pousou suavemente no chão, sem sofrer nenhum ferimento. O garoto, atônito, pensou que talvez pudesse voar, mas seus pensamentos foram interrompidos por vozes vindas do topo do penhasco. Ele avistou o Duque Quenoa, que o olhava preocupado. "Vou tirá-lo daí agora", disse o Duque, decidido. Com a ajuda de magia, o Duque conseguiu resgatar Hélios. O garoto acreditou que havia sobrevivido graças ao Duque, que chegará a tempo. Alguns segundos depois, Runia apareceu correndo. Ela estava extremamente aliviada ao ver que seu filho estava bem. Como mãe, sua preocupação havia sido imensa, em primeiro pelo desaparecimento de Hélios, e agora por sua queda. Ios, percebendo o estado de Runia, tentou consolá-la, mas Hélios foi mais rápido e a abraçou primeiro. "Obrigado, Duque Quenoa", disse o garoto, sincero. Ele sabia que poderia ter se machucado gravemente, mas algo intrigante chamou sua atenção, e a queda de Hélios havia sido desacelerada antes mesmo de o Duque agir. Era evidente que o próprio garoto, inconscientemente, havia usado magia para se salvar. Hélios jamais imaginara ter talento para magia, embora já tivesse sonhado com isso. Durante a queda, ele segurou seu relógio com força e desejou intensamente parar de cair. Para sua surpresa, parece que funcionou. Enquanto retornavam pela floresta, guiados pelo Duque para evitar outros perigos, Runia ficou pensativa. Se Hélios realmente possuía talento mágico, isso o aproximava ainda mais da história de um antigo livro que ela conhecia. O livro falava sobre um homem da terra, exímio espadachim, e um dragão dos céus, mestre em magia, e habilidades que a família Quenoa havia herdado. A cada nova evidência, tornava-se mais claro que Hélios e Urano eram filhos de Ide. Contudo, Runia estava determinada a manter esse segredo. Ios, por fim, pediu desculpas a Runia pelo comportamento que causará tantos transtornos, mas no fundo ela sabia que a situação havia tomado proporções inesperadas, com implicações muito maiores do que poderia imaginar. Ele disse que queria entregar tudo ao bom senhor e pedir que ele os levasse para longe dali. Runia ficou profundamente comovida. Apesar de seu filho ter apenas 7 anos, ele já demonstrava uma determinação impressionante em cuidar da família por conta própria e buscar um futuro melhor no estado vizinho. Era evidente que ele havia pensado muito a respeito. Refletindo sobre isso, Runia percebeu que precisava tomar uma decisão importante em se divorciar o mais rápido possível, pelo bem de seus filhos. Na manhã seguinte, ela recebeu uma carta que acreditava ser do senhor, mas, para sua surpresa, era de seu irmão. Ele mencionava ter ouvido falar sobre o tratamento dela, mas que parecia estar se saindo bem. Aproveitando, ele a convidava para o banquete de aniversário da casa e prometia enviar uma carruagem para buscá-la. Havia também um pequeno recado adicional na carta, em seu irmão suspeitava que as coisas não estavam indo bem para o Duque. Se Runia realmente quisesse o divórcio, ele estaria disposto a ajudá-la. Apesar de não querer lidar com sua família, Runia reconheceu que o apoio de seu irmão poderia facilitar o processo de separação de Ios. Em algum lugar do corredor do castelo, Ideias encontrou Hélios. Ele estava procurando o garoto para oferecer-lhe a chance de estudar magia.
Embora o Duque não tivesse intenção de forçá-lo, acreditava que, com tamanha habilidade inata, seria um desperdício ignorar esse talento. Contudo, Hélios, mais desconfiado que o irmão, deixou claro que, embora gostasse de magia, não queria aprender com o Duque. Ideias não insistiu e, em vez disso, entregou ao garoto uma chave, explicando que no primeiro andar do edifício oeste havia uma biblioteca com livros de magia que ele poderia usar para estudar por conta própria. Hélios ficou radiante com a notícia. Enquanto isso, Ronia recebeu um presente de seu irmão em um vestido e acessórios para usar no banquete. No entanto, as peças eram infantis, parecendo destinadas a uma menina de 10 anos. A família de Ronia ainda não sabia que ela tinha filhos e continuava a tratá-la como uma criança. Isso a fez refletir longamente sobre o que deveria fazer. Discutir o divórcio com o Duque era uma questão à parte. Talvez ela conseguisse convencê-lo com o apoio do irmão, mas a ideia de reencontrar Naia perturbava profundamente. No corredor, Ronia encontrou Hélios. Ele havia caído e estava juntando livros do chão. Como mãe, ela imediatamente foi ajudá-lo. O menino explicou que havia pegado os livros da biblioteca do Duque, com sua permissão. Surpresa, Ronia ouviu Hélios esclarecer que não era amigo do Duque, mas que se sentia solitário porque Urano estava sempre praticando com a bola. Era a primeira vez que Ronia descobria o gosto do filho por livros. Apesar de ainda muito jovem, ele havia aprendido recentemente a ler. Esse momento trouxe lembranças à mente de Ronia. Quando pequena, ela também passava muito tempo na biblioteca, tanto por seu amor pelos livros quanto para escapar de seu irmão, Nai. Ele sempre arrumava confusão nas ruas e, ao voltar para casa, descontava sua raiva nela, quebrando as coisas de que ela gostava e a maltratando de diversas formas. Ninguém a defendia, e Ronia se sentia como um brinquedo nas mãos de Nai. Mas agora, ao recordar sua infância, Ronia decidiu que era hora de mudar isso. Se seu irmão estivesse disposto a interagir de forma mais justa e apoiá-la, talvez fosse possível reescrever o futuro. Contudo, Ronia sabia que o caminho seria longo e cheio de obstáculos, tanto no presente quanto nas memórias dolorosas que ainda carregava. Ela o usaria depois. Ronia foi até o Duque e contou a ele sobre o banquete no território de Pane. Ninguém havia espalhado a notícia de que Ronia havia retornado, mas alguém percebeu e informou seu irmão, que queria encontrá-la e enviou um convite. O Duque refletiu sobre o fato de que seu irmão nem mesmo havia recebido presentes em honra ao nascimento do bebê, então decidiu preparar um presente até o final da semana para que Ronia pudesse entregá-lo. Acontece que ela nem sabia que seu irmão havia se casado e tido um filho, algo que acontecerá há cerca de 3 anos. Isso realmente a surpreendeu, mas ela se perguntou se seu irmão havia mudado nem que fosse um pouco, ou se continuava o mesmo. De repente, Urano entrou correndo, já sem vergonha de chamar o Duque apenas pelo nome. Ele procurava por ele, pois o Duque havia prometido treiná-lo todos os dias. Ronia ficou surpresa com a rapidez com que a relação entre os dois havia mudado. Como teria que ir à casa de seu irmão, ela não poderia levar as crianças, mas o Duque disse que tudo bem, que ele cuidaria delas. A situação atual estava boa para Urano e Hélios, mas se permanecessem assim, tudo levaria a uma batalha entre eles. Ronia começou a hesitar sobre ir ou não ao laboratório, mas o Duque disse que, quando ela morava ali, nunca pôde voltar para seus pais, e estava preocupado porque soubera que as relações entre eles não eram das melhores. Ele alertou para tomar cuidado. Ronia se sentiu culpada por ter enganado seu marido, saindo de casa para encontrar seu irmão em busca de conselhos. Era o dia marcado. Uma carruagem fornecida pela família de Pan chegou ao castelo. Ronia sentiu uma nostalgia. O Duque a despediu e logo percebeu quantos dias ela planejava ficar na casa da família. Ronia só queria dar as caras na cerimônia e disse que voltaria à noite. Ela precisava fazer isso pelos filhos, embora fosse difícil deixá-los para trás, mesmo que fosse por esse curto período de tempo. Ronia não queria encontrar seu irmão, mas escrever uma carta pedindo sua ajuda seria arriscado, então preferiu encontrá-lo pessoalmente por pouco tempo. Se fosse um evento, provavelmente haveria muitas pessoas, e se sua esposa estivesse por lá, era improvável que ele agisse como antes. Ronia torcia para isso. Ela também se perguntava quem seria a mulher que se tornará sua esposa, e logo viu essa mulher. Seu nome era Emma, e ela parecia bastante tímida, mas agia de forma muito amigável. Ronia ficou contente por Emma não ser tão sarcástica quanto o resto da família de Pane, mas isso a deixou preocupada. O irmão finalmente saiu para encontrar sua irmã e disse que ela chegará um pouco atrasada. Era estranho ele falar sobre o atraso, sendo que foi ele quem enviou a carruagem que se atrasou. Emma disse ao marido que seu pai o havia pedido para entrar no escritório mais cedo, mas Nike não estava ouvindo.
Ele estava totalmente focado em Runia e no fato de que ela não usava o vestido que ele havia dado a ela. Queria que ela estivesse usando o vestido que ele escolhera. Runia havia dito que o vestido era muito bonito e que se sentia envergonhada de usá-lo, mas agora ela não entendia por que Nike ignorava sua esposa. O irmão tentou fazer com que sua irmã entrasse logo no salão principal, onde havia muitos convidados esperando para vê-la. Runia pensou que talvez seu irmão não tivesse escutado a esposa e disse a ele que ela acabará de falar algo importante, mas Nike respondeu que seu pai não pediria nada realmente importante a ela, então não deveria confiar naquela mulher inútil. Runia percebeu que nada havia mudado naquela casa. Ela fora inútil ali antes, e agora Emma havia ocupado seu lugar. Alguns dos convidados se aproximaram para cumprimentar Runia, a quem eles não se viam há muito tempo, e o irmão se sentia orgulhoso disso, mas ainda assim Runia queria falar com ele a sós. Então, ele sugeriu que, após o chá, os convidados se reuniriam no lado oeste da casa e que eles poderiam se retirar para o salão leste por um tempo, para conversar e discutir o que fosse necessário. O pai ficou muito irritado por seu filho não aparecer e disse a Emma para chamar Nike. O bispo estava na sala de estar, mas Nike ainda não podia cumprimentá-lo, e claro, todos culpavam Emma, que não era capaz de entregar nem mesmo uma simples mensagem. Runia ouviu essa conversa e ficou horrorizada. Mais uma vez, ficou claro que nada havia mudado ali. Esse lugar estava podre desde o nascimento de Runia, e ela sabia que não conseguiria mudá-lo. Algum tempo depois, finalmente encontrou-se com seu irmão a sós. Runia tentou ser muito educada e respeitosa com ele, sentando-se no sofá o mais distante possível e começando a conversa com uma carta. A irmã mais nova, Runia, se sentou ao lado de Nike no sofá. Ela cruzou as mãos no colo e começou a conversa que sentia ser necessária. Primeiro, ela queria falar sobre a carta e entender por que o irmão acreditava que ela tinha problemas em seu relacionamento com o Sr. Edias. Nike respondeu que sua irmã ainda era jovem demais e claramente não estava pronta para uma vida em família. Além disso, ele já tinha ouvido mais de uma vez que Edias era um excêntrico. Outro ponto importante, já se passaram 7 anos, e eles ainda não tinham filhos, o que, segundo ele, era esperado. Nike disse que tinha limpado o quarto dela e até comprado vestidos novos para que Runia pudesse usar quando quisesse. Ela ficou surpresa com esses gestos e disse que aquilo não era necessário. Mas, naquele momento, Nike a empurrou, jogando-a no carpete. Barulhenta, disse ele, e em seguida perguntou se ela voltaria para o quarto, já que tecnicamente pertencia a ela. Por ele, tudo bem. Nike se aproximou de Runia, que ainda estava no chão, e disse que ela precisava entender que ele não lidaria com ela sem uma devida compensação. Runia gritou, dizendo que queria ir embora. Ela já sabia que algo estava muito errado. Nike a agarrou pelos cabelos e afirmou que ela não iria sair dali. Já tinha mandado o cocheiro embora e não pretendia providenciar outra carruagem. Foi então que Runia percebeu, o objetivo do irmão era recuperar seu brinquedo perdido de 7 anos atrás. Era como se ela fosse uma posse dele, e o desaparecimento tivesse sido uma afronta. Sem forças para resistir, Runia permaneceu caída no carpete, com os olhos marejados. Não era surpresa que Nike fizesse de tudo para tê-la de volta, independentemente dos métodos. Coitadinha, ele murmurou, suas mãos já tocando o rosto dela. Nike insinuou que ela devia estar se sentindo muito solitária sem o marido. Ele sussurrou no ouvido de Runia que tinha contado aos convidados que a irmã estava de volta para ajudá-lo com os negócios. Pegando na mão dela, continuou, e muitos viram você sem aliança. Runia ouviu, horrorizada, enquanto ele afirmava, você é meu brinquedo. Para sempre. Nesse momento, sons vinham do outro lado da porta da sala leste. Runia se virou bruscamente. Alguém estava lá, dava para ouvir. A porta se abriu e um homem surgiu no batente, congelando ao ver a cena no carpete. Runia tentou se soltar, gritou por socorro. Mas duvidava muito que Nike demonstrasse alguma compaixão, ainda mais para ajudá-la com o divórcio. Nike era do tipo que conseguia qualquer informação, não importando o meio, fosse pela violência, por pressão financeira ou qualquer outro método. Ele sempre dava um jeito. Foi então que uma ideia passou pela mente de Runia, e talvez ela pudesse usar tudo aquilo como justificativa para se recusar a se casar, e afinal, sua família estava longe de ser adequada para uma futura imperatriz. O homem que entrou era um dos funcionários e ficou parado, sem saber o que fazer. Nike perguntou se ele estava de plantão novamente naquela noite e agradeceu pelo trabalho. Pediu ao empregado que ficasse de olho na porta por um tempo. Abraçando Runia com força, ele avisou, ninguém deve entrar aqui. O servo se curvou,
claramente disposto a obedecer à ordem do patrão. Runia olhou, desesperada, percebendo que ninguém viria ajudá-la. A porta se fechou com um estrondo, e ela se deu conta de que jamais deveria ter voltado ali, sabendo que aquele homem ainda estava na propriedade. Nike se inclinou sobre ela e murmurou: "É exatamente essa expressão que eu queria ver." Ele tinha esperado por tanto tempo. Rooney afundou de volta no chão, resignada ao seu destino. "Desista", disse Nike com um sorriso malicioso. Ele queria que ela voltasse a ser seu brinquedo. Agarrou-a e puxou-a para perto de si. Não havia ninguém naquela casa que pudesse detê-lo. Ninguém apareceria para socorrê-la. Mas então, um barulho na porta novamente. "Você não pode entrar aqui." A voz se ouviu do outro lado. "Por favor, me perdoe", disse alguém do lado de fora. O funcionário admitiu que, às vezes, era como tentar impedir que certas pessoas visitassem um lugar. O homem que estava prestes a entrar era, de fato, difícil de conter. Na soleira do salão leste, estava ele em Ideias Clonoa. Rooney olhou para o Duque com um olhar desesperado e assustado. "H. Ideias Clonoa?" gritou Nike, surpreso. "Por que o Duque está aqui de repente?" Rooney ainda estava no chão, com as roupas desalinhadas. A saia volumosa havia subido, revelando os joelhos. O olhar de Ideias pousou na cena. Aquilo era ultrajante. "Rooney me disse que voltaria antes do anoitecer", disse ele, com a voz firme. "Mas pelo visto não teve tempo. Houve algum problema com os cavalos? Com a carruagem?" Ele ignorou completamente a expressão de Nike. "Está tarde", completou Ideias, inclinando-se em direção a Rooney. Estava ali para levá-la de volta para casa. "Espere!" gritou Nike. "Rooney quer se divorciar do Duque, então eu estou cuidando dela." O olhar que Ideias lançou sobre Nike o silenciou completamente. Era pesado, implacável. Nike não conseguiu dizer uma palavra. Só pôde observar enquanto o Duque, seguro de si, fazia o que queria. Ideias ajudou Rooney a se levantar e a conduziu para fora da sala. "Ela decidirá sozinha sobre o divórcio", disse ele com firmeza. "A conversa entre nós acabou." Juntos, deixaram a mansão de Pafani. Já era noite cerrada quando chegaram à carruagem. Na frente da porta, Ideias fez um gesto para que Rooney subisse. Ele olhou para ela e perguntou: "Isso já aconteceu antes?" Com a cabeça baixa, Rooney respondeu: "Achei que meu irmão estava apenas brincando, querendo me assustar." Ela juntou as mãos no colo. "Mas hoje foi diferente." Seus olhos se encheram de lágrimas. "Me perdoe por tudo o que aconteceu." Rooney soluçava, limpando as lágrimas com as mãos, sem sequer ter um lenço. Ideias a observava em silêncio, de frente para ela. Pensava em como sonhava vê-la como sua esposa. Perguntou-se se ela estava tão machucada quanto parecia. "Ah", murmurou Rooney, ainda enxugando os olhos, "esquece." "Nada", disse Ideias, voltando-se para a carruagem. Logo, o veículo avançava pela rua iluminada por lamparinas, em direção ao castelo Clonoa. Enquanto isso, Nike, tomado pela fúria, descontava sua raiva nos móveis. Gritava, derrubava objetos, esmurrava paredes. Tudo saiu errado. Berrou. Emma, que sempre precisou aguentar o temperamento explosivo do marido, se abaixava para desviar dos cacos e das coisas jogadas no chão. "Aquela mulher", sussurrou Emma, curvada entre os cacos de um vaso e flores despedaçadas. "Seria melhor se ela não estivesse por perto." Os primeiros raios de sol brilhavam sobre as cúpulas do castelo Clonoa. Rooney estava sentada no sofá. Um livro repousava ao seu lado. Chelios e Uranus correram até ela. "Quando você voltou?" perguntou Uranus, curioso. Com um sussurro no ouvido de Rooney, ele completou: "Se você saiu de carruagem, deveria ter se refugiado em outro estado." "A gente pode resolver isso", disse o garoto, cheio de confiança. "Eu vou derrotar o Ideias e buscar você de volta." Rooney olhou para os filhos e percebeu o quanto havia sido ingênua ao pensar que o irmão poderia ajudá-la a fugir. Foi enganada e usada por Nike, mais uma vez. E, ironicamente, foi justamente Ideias, o homem de quem ela buscava escapar, quem veio ao seu socorro no momento mais difícil. Agora, Rooney se preocupava com o que ele pensaria dela, talvez achasse que ela era apenas uma tola cheia de palavras vazias.
Além disso, ela simplesmente não conseguia acreditar que havia chorado na frente dele daquele jeito. Nem mesmo tinha um lenço. Estava limpando os olhos com as mãos. Então, o Sr. Ideias estendeu a mão e Ideias entregou a ela seu lenço. Disse que, se Runia quisesse visitar seus pais novamente, deveria usar a carruagem da família Clonoa. E completou dizendo que, se ela estivesse com medo, ele mesmo poderia acompanhá-la nessa visita. Ideias mostrava-se incrivelmente atencioso, e agora Ronen não sabia mais o que fazer em relação a isso. Olhou pela janela, sem conseguir pensar em nada que fizesse aquele homem esquecê-la. Observou a silhueta escura de Ideias, parado na alameda em frente ao castelo. De repente, ele se virou, como se sentisse que estava sendo observado. Runia o encarou, e um pensamento tomou conta dela, e ela não queria machucá-lo. Nunca quis. De repente, Ideias olhou para algo à distância, que claramente chamou sua atenção. Runia tentou enxergar pela janela o que estava acontecendo. Uma carruagem havia parado perto da cerca. Parecia ser a carruagem da família Pafani. Runia se assustou com a possibilidade de ser seu irmão, mas, para sua surpresa, era Emma, que apareceu com uma expressão culpada, pedindo desculpas pela visita repentina. Está tudo bem, disse Runia, tentando demonstrar afeto e entender o motivo daquela visita inesperada. Emma, hesitante, confessou que precisava conversar sobre algo importante com Runia. Runia ficou um pouco surpresa. Aquela mulher precisava discutir algo com ela? Com os olhos baixos, Emma confessou que, para ser sincera, a situação dentro da mansão estava longe de ser boa. As duas ficaram frente a frente, e Emma repetiu que só poderia confiar esse assunto à senhora Runia. Foram para uma sala onde foi servido chá. Emma olhou para a xícara, hesitante, e então perguntou: "O que eu devo fazer, se continuo sendo humilhada?" Sua voz era frágil. "Será que é porque eu não sou boa o bastante?" "Senhora Emma", disse Runia, olhando com firmeza para a esposa de Nike, "eu entendo perfeitamente. E posso te garantir, isso não é sua culpa. Aquela casa sempre foi assim. Sempre tentando ser melhor que os outros, pisando sem piedade em quem parecia mais fraco." Emma, com os olhos marejados, disse que pensava muito naquela noite em que Runia foi até a mansão deles. Que naquela noite, ela havia mostrado seu lado frágil, porque nem sequer conseguia conversar com o próprio marido. Runia olhou na direção da mulher e disse que ela tinha acabado de dizer algo muito importante, algo que Nike deveria ouvir. Emma começou a chorar. "Mas, eu estou feliz", disse entre soluços. Runia olhou, surpresa. "Eu sinto que você é gentil", disse Emma, tocada. "Senhora Emma", Runia colocou a mão sobre a dela. "Me desculpe, mas eu não quero ver meu irmão nunca mais." Mesmo assim, ela compreendia profundamente os sentimentos daquela mulher tão machucada. Runia sentia um aperto no coração por aquela alma frágil. Era como se tivessem apenas colocado uma substituta no lugar dela. Emma contou que sua sogra a repreendia constantemente, e que nem sequer tinha uma amiga para conversar sobre a criação dos filhos. "Ah, me desculpe", disse Emma, cabisbaixa. "Está tudo bem", garantiu Runia com um sorriso sereno. "Na verdade, eu me interesso muito por esse tipo de assunto. Leio bastante sobre isso." Ela disse que Emma podia desabafar o quanto quisesse. Runia sabia o quanto era difícil viver em um ambiente de violência constante. Esperava, ao menos, poder ajudá-lo escutando sua história. "Mamãe." De repente, uma voz surgiu da porta. Eram Hélios e Uranus, que vieram saber se a visita já tinha ido embora. "Sim", respondeu Runia. De fato, já havia se despedido de Emma, e agora estava parada diante da janela. Ela pediu desculpas aos filhos por tê-los impedido de entrar no quarto. "Tá tudo bem, mãe", disse Hélios. "A gente estava explorando as montanhas atrás da propriedade. E eu tô com fome", completou Hélios. "Isso é chocolate?" perguntou Uranus, notando a caixinha em cima da mesa. "Não", respondeu Runia, virando-se da janela. "Eu estava tão envolvida na conversa que esqueci dos doces." Ela estava tão entretida conversando com os convidados que acabou esquecendo de comer os doces. Mas aqueles docinhos continham álcool, e já era hora do jantar, então eles poderiam seguir para a sala de jantar. Urano concordou com os argumentos e disse que iriam correr para o jantar, mas Hélios pediu para esperarem. Runia pegou a caixa de doces e se afastou, ainda encantada com os filhos. Naquele momento,
Emma já estava sentada em sua carruagem, indo para casa. Pensava no que tinha visto naquele dia, o vestido lindo de Runia, a mansão enorme com aquele jardim espaçoso. Não podia permitir que alguém com tanta sorte na vida seduzisse o Sr. Nike. No quarto, Runia finalmente decidiu experimentar um dos docinhos que Emma havia trazido. O castelo Clenoa era enorme, levava-se um bom tempo para ir de um cômodo ao outro. Hélios e Urano chegaram até a porta do quarto de Roia para perguntar se a mãe realmente não iria jantar naquela noite. Ela não está se sentindo bem. Talvez esteja resfriada, respondeu Rooney. Entendi, disse Urano. Os meninos desejaram que ela descansasse bem. Rooney acenou e voltou para o quarto. Ela realmente não estava bem. Sentia frio. Suas mãos e pés estavam gelados, e de repente se tornou difícil até mesmo se mover. Runia congelou, sentindo sensações assustadoras em seu próprio corpo. Não entendia o que estava acontecendo. Seu coração parecia em chamas, como se labaredas o envolvessem. Sentia frio e calor ao mesmo tempo. Era assustador. Sua cabeça girava, a visão escurecia. Mamãe. Ela ouviu, no meio da escuridão que se aproximava por todos os lados. Urano havia ido até ela, trazendo algumas frutas para tentar animá-la. Mamãe, repetiu o menino, parando na porta com o prato nas mãos. Runia estava caída no chão, inconsciente. Já não ouvia as palavras do filho, que perguntava desesperado o que estava acontecendo. Ei, mamãe! Urano insistia, tentando acordá-la. Logo, todos na casa sabiam o que havia acontecido. Um médico foi chamado, e Edius logo perguntou se a causa da doença de Rooney havia sido descoberta. O médico respondeu que aquilo não parecia uma doença comum, e que, na verdade, suspeitava de envenenamento. E não era um veneno qualquer, tinha propriedades mágicas. Veneno mágico? Repetiu Edius, encarando o doutor. O médico assentiu e alertou que era urgente agir. Com esse tipo de veneno, não havia muito tempo para encontrar uma cura. Ele partiu, e Edius ficou andando de um lado para o outro, inquieto. Edius, onde você vai? Perguntou Urano. O Duque quis saber se Runia tinha recebido apenas uma visita no dia anterior. Como o garoto não respondeu, ele repetiu a pergunta com firmeza. Urano, assustado, confirmou em sim, apenas uma convidada. Estou indo, anunciou Edius. Urano observou partir, tomado pelo medo. Edius, murmurou enfim, por favor, salve a mamãe. Runia ainda não havia recobrado a consciência, e Hélios permanecia o tempo todo ao lado da cama. Edius seguiu para a propriedade dos Prafanii, mas não foi bem recebido. Mandaram que fosse embora. Nike, de braços cruzados, foi direto. O que você está fazendo na propriedade dos Prafanii? Não quero ver sua cara por aqui. Edius foi direto ao ponto. Preciso saber algo com Emma. Por causa do que aconteceu ontem? Está tentando agradar a Emma também? Provocou Nike. No impulso, Edius agarrou Nike pela gola, apertando com força. Cuidado com suas palavras. Não tenho o menor interesse na sua esposa. Quero perguntar sobre o veneno mágico que ela usou para envenenar Runia. Nike ficou chocado com a acusação. Não entendia o que Emma teria a ver com aquilo. Edius explicou que, segundo o médico, Runia tinha pouco tempo de vida. Você entende o que isso significa? Perguntou, encarando os olhos arregalados de Nike, que já começava a acreditar que a família de Emma poderia mesmo ter laços com magia. Preciso ver sua esposa agora, ordenou Edius. E, determinado a encontrar Emma, partiu em direção ao jardim que cercava a propriedade dos Prafanii. Ele caminhava apressado entre os muitos convidados bem vestidos, que sussurravam entre si, curiosos para saber quem era. Logo, Edius avistou Emma e foi direto até ela. Sem rodeios, perguntou de imediato. Foi você quem usou o veneno mágico? Não apenas Emma, mas todas as damas ao redor olharam para o Duque com espanto. Ele insistiu, exigindo que Emma explicasse como neutralizar o veneno. A jovem o encarou com um olhar confuso. Do que o senhor está falando? Essa definitivamente não era a resposta que Edius esperava. Perdeu a paciência. Fale agora, Emma. Me diga tudo. Todos os convidados no jardim o encararam, assustados com o tom de voz. Emma respondeu com um leve sorriso, negando com serenidade. Eu realmente não entendo do que o Duque está falando.
por dentro, no entanto, ela se perguntava se todos os esforços do Duque já não seriam em vão, e afinal, ela havia lançado um feitiço que causava a morte em até 24 horas. Edius repetiu a pergunta com urgência. Foi você quem usou o veneno mágico? Para salvar Runia, ele só tinha um dia. Apenas 24 horas. Emma revelou, então, que havia lançado uma maldição da lua nova sobre os chocolates. A lua é magnífica. Queima por fora, mas é congelante por dentro. Se esse equilíbrio delicado é rompido, o corpo simplesmente congela e morre. A única maneira de lidar com o feitiço seria coletar a luz da lua cheia em néctar de uma flor branca e forçar a vítima a beber. Sinto muito, disse Emma, eu não tenho poder mágico suficiente para realizar algo assim. Edius a encarou, imóvel. E então, em meio ao silêncio tenso, Nike se virou e deu um tapa na esposa, ali mesmo, na frente de todos. O que diabos você fez? Gritou ele, furioso. Ele não podia permitir que Emma machucasse alguém da família para Fanny. Emma levou a mão ao rosto e, com lágrimas nos olhos, murmurou. Eu fiz tudo isso, por você. Nike se agigantava diante da esposa, atônito. Por mim. Emma explicou, e depois de dar à luz uma menina, sua sogra exigiu que ela tivesse um menino. Mas o Sr. Nike não queria um segundo filho. Quem ele queria que desse à luz um herdeiro era Runia. Emma sabia que, para isso, Runia precisava voltar àquela casa, cumprir seu papel. As damas ao redor começaram a cochichar, como assim? O Sr. Nike queria um filho com Lady Runia, sendo que eram irmãos? Emma olhou para o marido, aterrorizada. Não compreendia. Será que aquela mulher, Runia, estava tentando usar o Sr. Nike para tomar a casa, gerando um herdeiro? Emma tentou dizer que foi por isso que Runia agiu daquele jeito, mas não teve tempo de terminar. Edius se colocou entre os dois. Runia é minha esposa. E eu não vou permitir que ela coloque os pés novamente nesta propriedade maldita. Ele continuou, sua voz carregada de raiva. Depois de todo o comportamento vulgar que vocês tiveram com ela nos últimos dias, isso é imperdoável. Edius Clenoa declarou que até mesmo o próprio irmão dela teria que se afastar de Runia. As mulheres no jardim começaram a comentar em choque, Nike queria forçar Lady Runia a se relacionar com ele? Era vergonhoso demais. Nike olhou ao redor e percebeu que a opinião pública estava se formando ali, naquele exato momento. Não me olhem assim. Gritou, nada do que ouviram é verdade. Quando Edius voltou ao castelo, foi recebido por Hélios e Urano à porta do quarto de Rooney. Ele se aproximou da cama. Runia ainda não havia recobrado a consciência. Como ela está? Perguntou. Está muito mal. Disse um dos meninos. As mãos dela estão ficando cada vez mais frias. A gente não consegue aquecê-las. Edius segurou a mão de Rooney e a apertou. Estava completamente gelada. Isso só podia significar uma coisa, o tempo estava se esgotando. Tudo isso, por causa do chocolate, murmurou ele, sentando-se ao lado da cama. Virando-se para os garotos, perguntou. Vocês conseguem lembrar quando exatamente ela comeu? Urano pensou por um momento e respondeu. Antes do jantar. Eu vi a caixa aberta. Estava cheia. Edius concluiu, Ronia havia sido envenenada antes do jantar. As 24 horas já estavam se esgotando. Foi então que Hélios, segurando a mão da mãe, exclamou. As mãos dela estão um pouco mais quentes. Os garotos o encararam com esperança. O Duque é incrível. Disseram, com os olhos brilhando. Mas Edius logo os alertou. Eu apenas estou transmitindo energia mágica, para ganhar mais tempo. A ação do veneno havia sido apenas retardada. Era impossível detê-la por completo. Restavam apenas 4 ou 5 horas. Mas agora Edius sabia que existia um antídoto. Ele ainda mal podia acreditar que o veneno tivesse avançado tanto. Para curá-la, seria necessário coletar o néctar de flores brancas e infundir nele o poder da luz da lua. Era magia de nível altíssimo. Edius não podia se afastar, ele precisava continuar segurando a mão de Rooney. Ela dependia da energia mágica dele. Os meninos o olhavam, assustados. A decisão era difícil, mas o Duque enxergava apenas uma saída. Hélios, você vai fazer isso, disse por fim. O garoto ficou paralisado. Aquilo era uma tarefa enorme.
Mas Hélios explicou que, além dele próprio, Hélios era o único mago disponível, e ele com certeza conseguiria salvar Rooney. Você vai conseguir, garantiu o Duque com firmeza. Urano apertou a mão do irmão com força, transmitindo coragem. Hélios olhou nos olhos dele, e naquele olhar firme encontrou forças. Eles precisavam salvar a mãe. Era preciso colocar toda a alma para extrair o néctar das flores brancas. Magia de nível altíssimo, mas não havia espaço para desistência. Hélios precisava fazer aquilo. Toda a esperança agora estava nele. Sem pensar mais, correu em direção ao campo florido. Não sabia se conseguiria, nem o que aconteceria se falhasse. Hélios! Gritou Urano ao fundo, chamando sua atenção. Ele apontou para a borda do campo, de onde deveriam começar a colheita do néctar. Pediu a ajuda do irmão. Hélios assentiu com firmeza. Não havia escolha. Ele tinha que fazer. Segurou uma flor pelo caule, com cuidado, inclinando-a levemente. Urano foi coletando o néctar num pequeno frasco. Quando terminaram com as 10 primeiras flores, o frasco ainda parecia quase vazio. É difícil, murmurou Hélios, observando a quantidade minúscula. Mas não podiam perder tempo. Continuaram trabalhando com afinco. O frasco precisava estar cheio para que a magia funcionasse. Ah, suspirou Urano, olhando o céu, desesperado. A lua, fonte de luz necessária para a cura, havia se escondido atrás das nuvens. Sem ela, não havia como completar a poção. Enquanto isso, no quarto, Rooney abriu os olhos com dificuldade. O Duque Clenoa estava ao seu lado. Ele se inclinou para ouvir sua voz fraca. Hélios, sussurrou ela, com esforço. Ele apertou sua mão com delicadeza. Eu sei que está doendo, mas o antídoto logo ficará pronto. Só precisa resistir mais um pouco. Rooney, chamou ele, vendo que os olhos dela se fechavam de novo. No fim, esse era o meu destino. Como dizia a lenda. Que lenda? Ele perguntou, preocupado. Você não vai morrer. Eu disse que o remédio está quase pronto. Eu não vou deixar você partir. Foi por isso que ele tinha feito o que fez, 7 anos atrás. Rooney apertou sua mão com fraqueza. Quando eu morrer, quero que as crianças estejam seguras. Elas não podem continuar nesta casa. Não perto da família Clenoa. Hélios não entendeu. O que ela queria dizer com isso? Mas Rooney já não respondia mais. Lá fora, os garotos continuavam tentando preparar o remédio. A luz da lua precisava penetrar no pequeno frasco e permanecer nele para que a magia funcionasse. Hélios pronunciou as palavras mágicas e ergueu o frasco, mas nada aconteceu. Urano notou que já haviam coletado néctar suficiente, mas a lua ainda estava escondida pelas nuvens. E agora? Murmurou Hélios, desesperado. Ele olhou para o céu e, com toda a sua esperança, pediu. Lua, por favor, apareça, nós precisamos de você. Mas o céu continuava coberto. Nada mudava. Então ele fechou os olhos para sentir o luar preenchendo seu coração. Pensou em como gostaria que aquela luz coubesse dentro de uma garrafinha. Mas não percebeu quando Urano se protegeu da luz intensa que surgia, soltando um grito. O quê? Exclamou Urano, vendo o que seu irmão estava fazendo. Hélio estava envolto por uma aura luminosa, e a pequena garrafa flutuava suavemente sobre suas palmas. Hades havia dito a ele para usar sua magia e capturar o luar em um pequeno recipiente. Agora tudo vai dar certo, pensou Hélio, apertando a mão ao redor da garrafa. E se funcionasse, o céu estrelado apareceria dentro dela. Juntos, ele e Urano olharam para o resultado. A garrafa agora brilhava com a luz das estrelas, o que significava que tinham conseguido. Sem perder tempo, os meninos correram de volta para o quarto de Rooney. Hélio gritou para Hades. Consegui! Fiz tudo como você disse. O Duque, sentado à beira da cama, virou-se rapidamente. Tudo aconteceu muito rápido. Hélio explicou que, na verdade, a lua estava escondida atrás das nuvens, então era impossível capturar o luar real. Urano entregou ao Duque a garrafinha com a poção que haviam preparado. Hélio contou que conseguiu recriar o luar. Para isso, usou apenas uma lembrança que tinha guardada na mente. Hades ficou surpreso ao ouvir que Hélio fez aquilo apenas se lembrando da lua. O Duque virou-se para os garotos, impressionado. Nunca imaginou que seria possível recriar o luar a partir de uma memória.
Aquele menino tinha um poder mágico inacreditável. O Duque então olhou para Ronia, que havia mergulhado novamente em um estado de inconsciência. Ela precisava tomar o remédio o quanto antes. Mamãe, o remédio! Gritou Urano, com os olhos arregalados, olhando para ela. O Duque levou a garrafa até os lábios da mulher, tentando fazer com que ela tomasse o líquido. Ronia tossiu, e a poção escorreu, sem alcançar seu destino. Uma gota até caiu sobre o peito dela. O Duque percebeu que ela não conseguia engolir, e, assim, não haveria melhora. Urano observava Hadas com medo. Hélio também parecia desolado e cerrava os punhos. Vendo parte daquela preciosa poção se perder, os meninos decidiram que precisavam fazer mais. Vamos fazer de novo! Gritou Urano, e os dois saíram correndo. A vela na mesa já havia derretido pela metade. Hadas pegou Ronia nos braços. Ela já não tinha forças para se manter consciente, mas isso viria depois, ele acreditava. Mesmo que não fosse do jeito certo, ele tinha certeza de que a poção estava pronta. Se ao menos Ronia pudesse aceitá-lo. Urano e Hélio corriam pelo parque em direção ao campo de flores, trocando olhares cheios de preocupação. A lua tentava se esconder mais uma vez atrás de uma espessa nuvem escura. Ronia, disse o Duque, olhando para a mulher em seus braços. Seus filhos estão tentando te salvar. Você precisa acordar, nem que seja pelo amor que sente por eles. Hadas se aproximou, enxugou com os lábios as gotas do remédio derramadas sobre a pele de Ronia. Com um beijo, ele fez com que ela absorvesse o remédio. Depois, pegou a garrafa e repetiu o gesto, dando o restante da poção com outro beijo. Volte para nós, implorou ele, chamando-a de volta, dizendo que não a deixaria morrer. A mão inerte da mulher sobre a cama se moveu levemente. Durante o beijo, Ronia abriu os olhos. Em sua mente, ela se viu caminhando sozinha por uma floresta escura. A primeira neve do ano começava a cair do céu noturno. Ronia pensou que era por isso que estava tão frio. Sua mãe também havia morrido num dia de inverno gelado como aquele. A pequena Ronia buscava flores para se consolar, mas não encontrou nenhuma. Chorou e segurou a mão gélida da mãe. Obrigada, Ronia, disse sua mãe. Ela ainda sentia falta do calor das mãos maternas. Agora, porém, ela mesma era mãe, e era sua vez de proteger aquelas pequenas mãos. Especialmente depois do que tinha visto. Precisava proteger os dois da terrível sina que os ameaçava. Precisava mudar o destino dos seus filhos. Ela tinha que cuidar deles. Não podia contar com mais ninguém neste mundo. Não havia mais mãos que a aquecessem. Mas de repente, uma figura humana apareceu diante dela. Quem seria? Um imenso alívio tomou conta de seu peito ao sentir alguém segurando sua mão. Eram mãos gentis e acolhedoras, que fizeram as lágrimas correrem dos olhos de Ronia. O Duque Hadas clonou a havia beijado. Quando ela finalmente voltou a si, os olhos dele estavam bem próximos. Ronia viu neles uma expressão de preocupação profunda. Aos poucos, a realidade foi se formando em sua mente e ela começou a chorar. Hadas, disse ela, sentindo que ele a segurava gentilmente pelos ombros. O Duque não tirava os olhos dela, atento a cada movimento. Enquanto isso, Urano e Hélio ainda colhiam néctar no campo de flores. Quando Hadas foi até eles para avisar que Rooney havia acordado, disse com um leve sorriso. Está tudo bem agora. Vocês podem voltar. As crianças se viraram, os olhos ainda cheios de preocupação. Mas ao entenderem as palavras do Duque, seus rostos se iluminaram, e trocaram sorrisos de alívio. Correram para casa o mais rápido que puderam. Mamãe, você acordou? Gritaram da porta. Eles correram até a cama onde Ronia estava deitada, e ela o chamou pelo nome. Hélio sorriu, radiante. Mesmo você tendo derramado o remédio, funcionou. Deve ter sido por causa do Hadas, disse Urano, rindo. Afinal, o Duque tinha usado magia para ajudar a mãe o tempo todo. O menino segurou a mão de Ronia e sugeriu que o irmão fizesse o mesmo. Ronia os olhou com carinho, mas seus olhos voltaram a se fechar, o cansaço era grande. Ela então fixou o olhar na mão de Hadas. Mamãe, o chamaram os meninos. Hadas explicou, com voz calma, que ela estava exausta, mas que se recuperaria com descanso. Tudo bem. Disseram os garotos, aliviados. Ronia estava feliz por estar de volta com eles. Hadas mandou os dois para seus quartos, para que dormissem bem.
Ele fechou a porta atrás deles, mas permaneceu no quarto de Runia e, com um tom suave, pediu perdão. Ela parecia adormecida outra vez, deitada serenamente na cama. Hadas falou, com o coração apertado, que não havia outra forma de fazê-la tomar o remédio, então, ele a tocou sem permissão. Ele tinha certeza de que seu irmão a fez se sentir desconfortável, especialmente depois do que havia acontecido no outro dia. Mas, para sua surpresa, Runia abriu os olhos de novo. Ela queria falar sobre aquele beijo. Disse que não achou ele repulsivo. Na verdade, Hadas e seu irmão eram completamente diferentes. O Duque voltou à cama, confuso. Se ela não o achava nojento, por que o rejeitava tão fortemente? Ele desejava que, no dia seguinte, Runia pudesse lhe dar uma resposta. No dia seguinte, o sol brilhava forte e o clima estava maravilhoso. Runia olhava pela janela, pensativa, aproveitando a luz do dia. Mamãe! Gritou Urano, encontrando-a perto da janela. Anda logo! Disse ele, puxando-a pela mão. Vamos visitar o Hadas. Segundo Urano, o Duque tinha desmaiado de exaustão. Ele havia usado magia demais para salvá-la. Runia e Urano foram até o quarto de Hadas, onde Hélio já estava. O Duque, sentado na cama, explicava algo ao menino. Não olhe para as suas mãos, Hélio. Sinta o vento. A luz do lado de fora, disse ele, com voz tranquila. Não é difícil imaginar um dia ensolarado. Sinta a energia do mundo ao seu redor. Hélio fechou os olhos para tentar. Hadas continuou. Magia não é algo que se cria do nada. É a capacidade de tomar emprestada e canalizar a energia da natureza. De repente, a flor que Hélio estava tentando conjurar se ergueu e flutuou no ar. Consegui! Disse o menino, radiante. Meu irmão é incrível! Exclamou Urano, animado. Hadas sorriu e comentou. Parece que Hélio pode fazer o que quiser. A concentração e o controle dele são excelentes. Runia observava tudo aquilo com um misto de emoção e apreensão. Entendi, disse Hélio, ainda olhando para a flor em suas mãos. Ele então entregou a flor a Hadas, que ficou surpreso com o gesto. É para você. Um presente de agradecimento. Até logo! Gritou Hélio, saindo correndo do quarto. Na porta, ele se virou apenas por um instante, e com um sorriso sincero, agradeceu ao Duque. Obrigado, por tudo.